como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Pode dar a vinheta! Bom, gente, hoje como vocês viram pelo título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um problema, né, que todo cristão passa um dia na vida, que todo cristão já teve um dileminha, um probleminha com isso, e eu pelo menos enfrento isso várias vezes na minha vida, várias vezes na minha semana, no meu mês, e é uma coisa muito difícil, que nós temos que estar fortalecidos e perseverantes para conseguir manter isso firme. Hoje eu vim falar de fé com vocês, e era um assunto que eu queria falar já há um tempão, porque fé é um assunto que às vezes é pouco comentado entre os jovens, mas é algo que bate bem forte no nosso coração. Bom, eu pesquisei pra vocês e eu fiz um estudo bem bonitinho pra vocês poderem explicar certinho. Deixa eu arrumar aqui que eu estou sentada no chão hoje. E, bom, a fé, ela não se trata de uma confiança sem fundamento. Por exemplo, eu confio que vai dar tudo certo, porque o destino vai preparar tudo ótimo pra mim, a vida é boa. Deixa a vida me levar. não, a nossa confiança ela tem um fundamento. E o fundamento é na palavra de Deus, que é inteiramente verdadeira. O Espírito Santo é quem opera a fé. Então, por exemplo, eu tenho fé, mas por mim não acontece bulhufas, tá? A minha fé ela só vai acontecer porque o Espírito Santo opera na minha fé. Então, em João 14,17 diz o seguinte: o Espírito é em verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas nós o conheceis, porque habita conosco e estará em nós. Então nós conhecemos o Espírito Santo porque ele habita em nós. E através do Espírito Santo em nós, a nossa fé é operada. A nossa fé tem algum sentido. A nossa fé, ela deve ser perseverada, ela deve ser muito fortalecida. E daí eu acredito que você deve estar pensando assim: Bia, mas como é que eu faço isso? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho fé, mas eu tenho dificuldade. Muitas vezes eu duvido do que vai acontecer na minha vida. Eu oro, eu creio em Deus, mas eu às vezes duvido. Então eu vou deixar alguns tópicos para você começar a praticar, porque isso aumenta muito a tua fé, tá bom? Eu coloquei 5 tópicos aqui. Primeiro, medite na palavra, porque é nela que você se baseia para sua fé, beleza? Segundo, tire sempre um tempo de oração. E nesse tempo, explica para Deus, conta para Deus o que você está sentindo. Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, mas está tão difícil acreditar que isso vai dar certo, é tão difícil, é algo tão longe, tão distante da minha realidade. Senhor, traga minha fé, né? Restaura minha confiança em Ti. O terceiro, é importante que você congregue numa igreja, gente. É muito sério isso. Eu quero até fazer um vídeo no canal sobre isso, porque tem pessoas que acham que Deus está apenas no nosso coração e que não é necessária igreja, mas a gente vai conversar sobre isso um dia. Mas não é importante que você congregue, é importante que você esteja no meio dos seus irmãos, porque ali você compartilha da mesma fé. Então, se quando a sua fé está enfraquecida, você vai parar para conversar com aquele seu irmão, com aquela sua amiga da igreja, e vocês vão trocar uma ideia e falar assim: caramba, mano, olha como ele crê em Deus, cara, olha como Deus já fez obras grandes na vida daquela pessoa. Ali é um momento de nós compartilharmos a nossa fé e adorarmos a Deus juntos, amém? A quarta é o que eu mais gosto, que é o evangelismo. Porque assim, gente, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho de faculdade, de escola, e você tem que falar sobre um assunto, você tem que mostrar para o seu professor, para a banca que você está apresentando o trabalho, de que você domina o assunto. Você tem que mostrar para a banca que você, está craque naquele assunto e que você realmente acredita no que você está falando. Você tem que passar a verdade para as pessoas. Então, quando tiver algum projeto de evangelismo na sua igreja, seja o primeiro a participar. Porque se a sua muito bom. Se a sua fé estiver enfraquecida, você pode ter certeza que vai ser um negócio punk para você fortalecer sua fé. Por quê? Porque você vai ter que começar a evangelizar e falar para as pessoas de Cristo e falar do que ele já fez na tua vida, e você vai começar a lembrar. E daí vai vir aquele versículo que eu não sei onde está agora, não vou lembrar para falar para vocês. Se lembrar, coloca aqui. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, assim, tudo que te traz esperança, tudo aquilo que já te deu esperança um dia, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, vai ser uma base, uma fortaleza para a tua fé. E quando você compartilhar isso com outras pessoas, você vai começar a pensar: poxa, realmente Deus já fez tudo isso por mim. E eu não tinha me ligado. Então, sim, a minha fé está fortalecida. E o último é ser totalmente grato a Deus por tudo que Ele já tem feito na tua vida, por tudo que Ele já fez, realmente ter o reconhecimento de tudo que já aconteceu na sua vida. Isso fortalece a tua fé. Em Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu só li essa parte que é a parte mais importante. Eu não vou conseguir agradar a Deus
tá bom? Se eu estiver na igreja, se eu compartilhar momentos com pessoas da igreja e eu não fazer nada de errado, mas se no fundinho eu não creio em Deus totalmente, a minha fé não está depositada totalmente em Deus. Eu tenho uma crença em algumas coisas, em coisas que o mundo inventa para apoiar a nossa fé, para apoiar a nossa crença, e que são coisas que só nos destroem. Então, assim, não é possível agradar a Deus sem fé. Então, como é que Deus vai operar na tua vida? Como é que Deus vai te entregar bênção se você não tem fé? Isso não agrada a Deus, porque é como se você estivesse falando assim: Senhor, eu não creio nem em ti, nem na tua palavra. Só um 1 minute. 1 minute. Obrigado. Bom, uma coisa que é muito importante vocês saberem é que, assim, na vida do cristão é sim, sim, não, não, não. E nós temos que ser assim com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos traz dúvida, nós temos que ajoelhar, cara, e sair com o joelho ralado de tanto orar. Sabe por quê? Porque a dúvida provém do diabo. Porque o diabo, desde o princípio, ele causou dúvida lá em Adão e Eva. Vocês lembram disso? Porque Deus tinha falado o que pra eles? Se comerem do fruto da árvore do bem e do mal, morrerão. Aí vai lá o diabo e fala assim: não, Deus ele tá falando isso, sabe por quê? Porque ele não quer que você se assemelhe a ele. Então olha isso, desde o princípio o diabo tentou confundir a mente de Adão e Eva. E hoje ele consegue confundir a nossa mente muitas vezes com pessoas que ficam nos colocando outras coisas na nossa cabeça. Hoje em dia o convívio com pessoas que não acreditam em Deus é muito perigoso, porque essas pessoas elas começam a te colocar umas dúvidas, e se sua fé não tá fortalecida, se a sua fé não tá bem fundamentada, você vai por água abaixo, e você para de crer e vai lá junto com a pessoa crer em outra coisa, entendeu? E falar mal de Deus para as pessoas, porque a tua fé ela tem que estar fundamentada, não pode existir dúvidas. E se você tem dúvida de alguma coisa, se você tem assim receio, tipo, eu não tenho tanta certeza disso que está escrito na palavra. Então, cara, procura seu líder, procura seu pastor, começa uma semana aí de oração, jejum em prol disso, porque a tua fé tem que estar muito fortalecida. Você não pode duvidar nenhum pingo da palavra de Deus, porque é ela que é o seu fundamento para a fé. Aí já falando sobre isso, por exemplo, se eu sou cristã e eu não tenho fé, eu não acredito no que a Bíblia me fala, então, tipo, eu já li a Bíblia, mas eu tenho dúvidas do que a Bíblia me fala, eu não acredito totalmente, tem coisas que eu falo, glória a Deus, amém, aleluia, aquilo que me convém, né? O que não me convém, eu falo assim, não, acho que não serve pra todo mundo isso, eu acho que não. Aí a sua fé não tá bem fundamentada, porque você não acredita na palavra de Deus por completo. O que acontece? Se você não acredita na eficiência da palavra de Deus, você acaba criando uma fé sua. Então você vive a sua vida de acordo com o seu pensamento, com as suas coisas. Tipo, eu penso que eu tenho que viver assim e Deus vai se agradar. E isso tá errado, porque nós temos que viver segundo a palavra de Deus. Então se você tá colocando a sua fé no seu próprio entendimento, você tá errado. Porque você vai ser enganado e o que vai acontecer? O seu enfraquecimento espiritual. E daí, meu filho, você volta pro canal lá no comecinho que eu falei sobre frieza espiritual. E daí você começa a dar uma assistida naquele vídeo, tá bom? E daí eu vou colocar alguns versículos aqui pra vocês, falando sobre fé, e depois alguns versículos pra vocês se fortalecerem, tá bom? Quando vocês estiverem naqueles dias meio difíceis. Então, pra vocês saberem sobre fé dentro da palavra de Deus. Efésios 2, do 8 ao 9. Somos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 3, 12. Temos acesso a Cristo por meio da fé. Efésios 3, 17. Cristo habita em nossos corações pela fé. E Efésios 6,16, a fé é um escudo para a proteção da alma, né? Não preciso dizer mais nada, minha gente. E daí suponhamos que você tá naqueles dias meio difíceis, que você tá tipo assim, Bia, tá complicado, eu não tô conseguindo acreditar que aquilo que eu pedi pra Deus vai dar certo, tá muito complicado, parece que eu tô enfraquecida, minha fé parece que não tá rolando. Então vamos lá. Não vou ler os versículos, vou só deixar pra vocês verem. Vou deixar aqui no link da descrição também pra vocês conseguirem ver certinho, tá bom? Salmos 27, 14, Efésios 6, 10, Neemias 8, 10, Salmos 91, 2 e Isaías 41, 10. Esse último é o meu preferido. Então, vocês dêem uma lida nesses versículos que vão... Gente, a palavra de Deus ela é completa. Do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, ela te ensina tudo que você precisa saber. Não existe uma situação que você vai passar na sua vida que você vai falar assim, não sei o que fazer porque a palavra de Deus não fala sobre isso. Não, a palavra de Deus fala sobre tudo. Tudo. É só você perguntar lá pro Google que ele te explica, se você tiver com preguiça de ler. Tô brincando, vai ler a Bíblia. Preguiçoso.
E vamos lá. E por último, eu queria falar uma coisa que pra mim é o maior fundamento da minha fé. Esses dias eu tava lendo a Bíblia, na igreja mesmo, ele tinha falado um versículo lá, e por coincidência caiu nesse versículo, que é o Marcos 4, do 31 ao 32. Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. Diz o seguinte: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é menor do que todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, assim, aqui nessa parábola está falando sobre o reino de Deus. Mas, assim, em outro versículo também, que é Mateus 17, 20, e Jesus disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Para Deus, nada é impossível. Quem opera a sua fé, quem exerce a tua fé, é o Espírito Santo de Deus. Então, você tendo fé, ele vai agir em você. Agora eu quero te deixar bem claro, imagina um grão de mostarda. Deus, ele se agrada com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você pode falar assim: Bia, mas minha fé é tão pequena. Mas se ela for do tamanho do grãozinho de mostarda, já vai agradar a Deus. E sabe por que agrada a Deus? Porque vocês viram lá na parábola de Marcos 4, 31 ou 32, que diz que o grão de mostarda é a menor semente, mas quando ela é semeada, ela é a maior árvore das hortaliças. Ela é a maior das hortaliças, que as aves podem repousar debaixo da sombra dela. Então vocês imaginam, a sua fé, quando fundamentada em Deus, ela pode grandes coisas. Ela pode o impossível, não é grandes coisas, ela pode o impossível, o sobrenatural de Deus. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que vocês tenham curtido saber desse assunto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Deixa também ideias de vídeos, de temas que vocês querem que eu faça, tá bom? Logo, logo eu vou voltar com os covers pra vocês, que vocês têm pedido bastante. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!